O Sistema Solar contém trilhões de objetos, desde minúsculos meteoritos até incríveis gigantes de gás. Os gigantes gasosos possuem seu próprio sistema à parte e são acompanhados por dezenas de satélites, com Saturno liderando em termos de quantidade. Um grande número de corpos celestes de vários tamanhos e com composições químicas diferentes está constantemente dando voltas ao redor desse gigante, seguindo trajetórias bizarras e interagindo entre si. Apesar de cada uma dessas luas ter sua própria complexidade e beleza, elas não são o que torna esse gigante de gás único. Afinal, fora a Terra, esse é, provavelmente, o planeta mais reconhecível do Sistema Solar. Isso graças a seus incríveis conjuntos de anéis. Eu sou o TH, e antes de visitarmos os anéis de Saturno, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Há mais de 400 anos, como você deve imaginar, nossa tecnologia não era muito avançada, e as observações astronômicas estavam apenas engatinhando, mas tudo mudou quando Galileu apontou seu telescópio para o céu. Em poucos anos de observação, Galileu descobriu as crateras da Lua, as manchas solares, as fases de Vênus e por aí vai. Ele também descobriu as luas de Júpiter, o que provava que a Terra não era o centro do universo. Mas quando voltou seu telescópio para Saturno, se deparou com algo diferente de tudo. Algo que nunca havia sido visto antes, por nenhum ser humano. Hoje, com os nossos poderosos telescópios e sondas espaciais, já descobrimos anéis em todos os planetas gigantes do Sistema Solar, e até mesmo em asteroides. Mas no início do século 17, aquilo era surpreendente e inexplicável. Devido à baixa qualidade óptica de seus primeiros telescópios, Galileu nem mesmo conseguiu compreender o que estava observando. Em suas primeiras observações, em 1610, ele acreditava que Saturno era um sistema triplo, composto de um corpo maior ao centro e dois menores dos lados. Em 1612, ele percebeu que os supostos satélites de Saturno haviam sumido, simplesmente desaparecido da sua visão. Aquilo era algo muito confuso, e ainda mais confuso quando a estrutura apareceu novamente no ano seguinte. Hoje sabemos que aquilo ocorreu porque em 1612 o plano dos anéis de Saturno estava alinhado com a Terra, e como eles são muito finos, não poderiam ser vistos por Galileu. Galileu viu em Saturno algo que ninguém tinha visto antes, e acompanhou o planeta por vários anos na tentativa de entender o que observava. Mas infelizmente ele morreu, sem compreender o que era de fato aquela estrutura ao redor do planeta. Foi preciso quase meio século para começarmos a entender que em torno de Saturno haviam anéis. Mas como será que eles se formaram? Há aproximadamente 100 milhões de anos atrás, uma grande lua gelada se aproximou muito de Saturno. As forças de maré extremamente poderosas do gigante gasoso a destruíram em trilhões de pequenos pedaços. Assim, obedecendo às inevitáveis leis da física, esses pedaços se espalharam gradualmente, envolvendo o planeta em um anel principal. Milhões de anos se passaram após o momento desse evento espetacular. Desde então, parte dos fragmentos da Lua destruída foram engolidos por Saturno sem deixar vestígios. Outros destroços bombardearam a superfície de suas múltiplas luas, ou partiram das proximidades do gigante gasoso e provavelmente estão vagando no Sistema Solar até hoje. Essa é uma das hipóteses científicas mais bem fundamentadas hoje em dia que explicam as origens e a evolução dos anéis de Saturno. Mesmo depois de centenas de anos de observações, essa imensa estrutura no espaço ainda esconde muitos segredos. Os anéis de Saturno não têm uma borda claramente definida. A largura de sua parte visível é de cerca de 280 mil quilômetros, embora existam aglomerados finíssimos de poeira e gás rarefeito além dessas fronteiras. O diâmetro dessas estruturas chega a 16 milhões de quilômetros, embora não possam ser vistos da Terra devido à sua densidade extremamente baixa. Apesar das dimensões impressionantes, a massa total do sistema de anéis não é tão grande assim, sendo cerca de 2.000 vezes mais leve do que a nossa Lua. Objetos sólidos representam apenas 3% do volume total da estrutura, sendo o restante preenchido por gás rarefeito e poeira cósmica. O disco que rodeia Saturno é dividido em vários anéis grandes,
mas com um telescópio bastante poderoso, é possível ver que cada um deles é claramente composto por um grande número de círculos finos, separados por lacunas estreitas. Essas lacunas se formam devido à influência gravitacional tanto do próprio planeta quanto de suas muitas luas, com algumas dessas lacunas possuindo centenas de quilômetros de largura. Mesmo que o disco de Saturno reflita várias vezes mais a luz solar do que o próprio gigante gasoso, alguns anéis são quase impossíveis de serem vistos. Por exemplo, o anel D, o mais próximo do planeta, que é composto por minúsculos cristais de gelo de água e metano congelado. Sua borda superior é estimada em 16.500 km acima da atmosfera baixa do planeta. Quanto à parte interna, o anel não tem uma borda claramente definida e gradualmente se funde com a atmosfera de Saturno. Ao lado dele está o anel C, mais brilhante e massivo, com aproximadamente 17.500 km de largura. Ele é composto por objetos que podem medir até 2 metros. A parte mais brilhante e proeminente do disco está localizada mais adiante, e é chamada de anel B. Ele começa aproximadamente a 34.000 km acima da atmosfera baixa do gigante gasoso, e sua largura é de 25.000 km. A espessura da maior parte do anel não passa de 5 a 10 metros, enquanto sua parte externa forma uma borda vertical que se eleva a 2,5 km de altura, como se fossem montanhas. O anel visível mais externo de Saturno começa a 64.000 km acima da superfície do planeta. Ele tem aproximadamente 14.600 km de largura e abriga não apenas fragmentos de gelo relativamente grandes que possuem 10 metros ou mais, mas também algumas luas, como Pan, Daphnis e outras. A existência desses objetos grandes embasa a teoria da formação dos anéis após a destruição da lua de gelo. Outra hipótese é que eles podem ter se formado depois como resultado de colisões e fusões de fragmentos menores. Além dessa parte do disco, encontra-se os anéis F, G e E, que se formaram a partir de poeira cósmica e gás rarefeito. É claro que a maioria das grandes luas de Saturno interage ativamente com os anéis, viajando até a região do chamado Anel E, a uma distância de até 179.000 km de Saturno. A lua congelada que ainda está viva, Encélado, pode ser encontrada nessa região. Embora não seja uma das maiores luas do gigante gasoso, com um diâmetro de apenas 500 km, ela se destaca por outros motivos. O fato é que Encélado é um dos poucos corpos celestes em nosso sistema onde existem manifestações claras de atividade criovulcânica. A análise das emissões observadas comprova a existência de água líquida sob a sua superfície. Modelagens matemáticas mostram que sua temperatura varia de 45 graus negativos nas camadas superiores a 0 graus no fundo. Devido ao alto teor de sais dissolvidos e amônia, o oceano não congela, mesmo em temperaturas abaixo de zero. E ainda para ajudar a manter a temperatura, existe uma camada de gelo com cerca de 2 km de espessura que a cobre e a isola termicamente. A temperatura da superfície do corpo celeste tem cerca de incríveis 198 graus negativos. Sua atmosfera é extremamente rarefeita e consiste em 91% de vapor d'água, além de nitrogênio, dióxido de carbono e metano. Poderosos geysers atravessam de tempos em tempos as rachaduras nas crostas de gelo do satélite e fornecem regularmente elementos químicos para sua atmosfera. No entanto, a fraca gravidade do corpo celeste não é o suficiente para impedir que a atmosfera se dissipe. Também se sabe que as emissões criogênicas contêm moléculas orgânicas complexas, o que pode indicar que as condições no oceano abaixo da superfície podem ser favoráveis para o surgimento de vida biológica. Ainda mais distante de Saturno encontra-se seu maior satélite, Titã, que também possui diversas características altamente incomuns. Com um diâmetro de 5.152 km, ele é de fato o segundo maior satélite do Sistema Solar, ficando atrás apenas de Ganymedes, a lua de Júpiter. Isso significa que ambas as luas são maiores que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Titã também é o único satélite do Sistema Solar com uma atmosfera densa e líquidos fluindo em sua superfície. Como Titã está localizado a uma distância considerável do Sol, a temperatura do corpo celeste é bastante baixa, em torno de 180 graus negativos. Apesar de sua massa ser pequena,
Titã é capaz de sustentar uma atmosfera que é 1,5 vezes mais densa do que a da Terra. O nitrogênio representa mais de 98% da composição química da atmosfera, com metano e outros gases constituindo o restante. Expostos ao vento solar, o nitrogênio e os compostos de hidrocarbonetos nas camadas superiores da atmosfera se transformam em substâncias orgânicas mais complexas, que posteriormente se depositam lentamente na superfície de Titã. O vento solar e o campo magnético extremamente poderoso de Saturno tentam constantemente varrer a atmosfera da Lua. No entanto, seus processos internos continuam a reabastecê-la, de modo que o processo de perda pode levar bilhões e bilhões de anos. Quando o Sol entrar na fase de gigante vermelha, ele será capaz de vaporizar a névoa de hidrocarbonetos e derreter os gelos externos em Titã. Após isso, o satélite se tornará um lugar mais favorável para a vida. No entanto, para nossa felicidade, isso não vai acontecer tão cedo. Apesar de Saturno estar no mesmo sistema planetário que o nosso, o gigante gasoso possui seu próprio sistema à parte, com dezenas e dezenas de objetos incríveis, e que ocasionalmente nos surpreende com novas descobertas. Quanto mais estudamos o universo, mais esmagadora é a impressão de que provavelmente existem bilhões de sistemas lá fora, que são tão ou mais complexos e misteriosos do que esse. E ainda não há como saber o que veremos quando finalmente conseguimos observá-los melhor. Por falar em sistemas planetários, é sobre isso que eu falo no último vídeo, e como será a morte das estrelas que ficam no centro desses sistemas. Será que elas vão inflar até sobrar uma anã branca no centro? Ou vão explodir em uma incrível supernova? Ou mais incrível ainda, vão se transformar em um buraco negro? Para descobrir é só clicar no vídeo do card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!